Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 12. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você ver novos vídeos, ok? Aqui nesta parte 2 do capítulo 12, Paulo continuará a falar sobre a humildade, falará sobre a oração e falará também sobre o propósito que Deus tem na vida de cada um. Nos momentos de fraqueza é onde Deus nos fortalece. Vamos então iniciar a partir do versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Veja bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele aqui está falando da sua humildade. Como nós vimos no estudo anterior, Paulo ele teve que defender o seu ministério apostólico a ponto dele falar de uma revelação que houve entre ele e Deus, onde Deus se revelou, onde o apóstolo Paulo fala que foi levado até o terceiro céu, onde ali foi-lhe mostrado muitas coisas. Mas ele disse que ele não poderia jamais falar essas coisas porque eram palavras que não seriam compreendidas. E ele diz, olha, eu tenho que ficar humilde, eu não posso ficar falando dessas coisas, porque o que vem de Deus, Deus muitas vezes fala aos nossos corações, mas nós não devemos estar mostrando as coisas divinas, porque o ser humano não vai conseguir discernir. E aqui ele continua falando que depois que ele viu essas revelações que Deus mostrou, ele diz, olha, foi colocado em mim um espinho na carne, foi colocado em mim algo justamente para que eu não pudesse me glorificar, para que eu não pudesse me exaltar, para que eu não pudesse ser uma pessoa vaidosa, orgulhosa. Então, ele fala que o mensageiro de Satanás colocou um espinho na vida dele. E aqui a gente pode ficar pensando, mas o que um espinho da carne, o que Satanás, o mensageiro de Satanás pode estar nessa situação, onde ele ali é um homem de Deus? Mas aí ele continua falando. Ele diz, olha, eu tentei por 3 vezes orar ao Pai, orar a Deus, pedir para que ele pudesse retirar de mim esse espinho. Mas a voz de Deus em mim veio falar que a minha graça já basta, Paulo. Eu não preciso tirar isso de você, você vai passar por isso. O que vai valer para a sua vida é a minha graça, é a salvação, é tudo aquilo que ao ocorrer na sua vida eu estarei contigo. E ele finaliza dizendo que é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Ele diz, eu sou fraco, no momento que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aqui ele está falando dos momentos de perseguições, dos momentos de angústias, nos momentos de sofrimentos que o cristão passa e muitas vezes não entende o que é isso na sua vida. Trazendo essa mensagem para nós da Igreja Cristã Contemporânea, nós muitas vezes recebemos
algo de Deus, muitas vezes recebemos bênçãos do Senhor e não sabemos lidar com essas bênçãos. Às vezes, tentando falar para as pessoas no sentido de orgulho, no sentido de vaidade, e aí a gente se dá mal. Aí a gente quebra a cara, porque Deus, ele não contempla essas coisas. E aí acontece algo nas nossas vidas também que a gente não consegue compreender. A gente recebe de Deus a salvação. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus como o único, suficiente e Salvador, recebe o Espírito Santo e a fé e o selo da justiça, o selo da salvação. Essa pessoa está salva quando sair desse mundo, vai estar com Deus e todos os eleitos. Mas aqui, enquanto estivermos na terra, a pessoa salva, selada pelo poder do Espírito Santo, ela continuará a passar por provações, passará por momentos de dificuldades na vida, pode ser doença entre os seus familiares, pode ser um problema no relacionamento familiar, onde há separação, onde há problemas junto aos filhos. E aí, a gente acha que porque estamos salvos, estamos em Cristo Jesus, não passaremos por isso. Passaremos, isso tudo aí por causa do pecado. E às vezes nós oramos ao Senhor para que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa nos libertar desses problemas, esse problema de saúde, esse problema familiar, esse problema no trabalho, emprego, alguma coisa desse tipo. E aí, Deus, Ele naquele momento, Ele não responde do jeito que nós queríamos. Muitas vezes Ele dá um sim, outras vezes Ele dá um não. E outras vezes ele diz para aguardar porque ele tem um propósito. E aí, nós como cristãos, não sabemos lidar nesse momento, porque nós somos vaidosos, nós não queremos deixar que o Espírito Santo possa estar agindo nas nossas vidas. E aqui Paulo é bem claro quando ele diz, quando eu fico fraco, quando eu passo por angústias, quando eu passo por perseguições, aí é onde eu confio no Senhor, aí onde é que eu entrego tudo ao Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu confio nele, eu descanso nele, porque eu sei que ele sabe de todas as coisas e sabe qual é o melhor para mim. Portanto, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, não sei como está a sua vida, não sei como você está passando por problemas dos relacionamentos pessoais, dos relacionamentos familiares, com filhos, com esposas, separações, perdas, doenças. Tudo isso pode estar acontecendo e pode acontecer com cada um de nós que somos cristãos e também os não cristãos. Mas aí, aquele que confessa o Senhor como seu Salvador e tem a fé em Jesus Cristo, sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O inimigo, muitas vezes, ele é usado, como ele foi usado aqui, por Deus. Deus, ele permite que Satanás ele possa tentar agir na vida dos seus filhos para que Deus possa estar manifestando o seu poder ali. Às vezes é uma prova, às vezes é um momento de provação da fé para que você possa ser mais santo. Às vezes ele está tentando ver como é que está a tua fé. E aí você vai colocando a dependência no Senhor e a obediência na sua palavra, porque devemos ser dependentes do Senhor. Ele quer que nós sejamos dependentes em Cristo. E quando eu sou dependente em Cristo, aí eu fico fraco, posso ser humilhado, posso ser passado por situações que esse mundo tenta colocar na minha vida, um tropeço, uma pedra para que eu possa cair, mas eu sei que eu coloco os meus problemas, as minhas aflições, as minhas dores, tudo que eu estou passando na vida, eu coloco, Senhor, em tuas mãos eu entrego, eu descanso em ti. Eu sei, tenho a certeza que Deus saberá o momento certo para acalmar meu coração e colocar a direção correta na minha vida. Eu não entendo o que está passando, mas Deus entende. Deus, ele conhece o coração. Deus, ele sonda os nossos corações e ele sabe qual é o melhor para as nossas vidas. Que você possa descansar no Senhor. Creia na sua palavra. Creia no poder da oração. A oração muitas vezes não são respondidas a contento, do jeito que a gente quer, mas porque Deus, ele prepara algo para as nossas vidas. Seja um perseverante na palavra de Deus. Ore ao Senhor. Receba as bênçãos e pratique a humildade. Não seja vaidoso com as coisas que vêm do alto, mas sim manifeste a sua fraqueza
para que o poder de Deus possa agir na sua vida, porque é na fraqueza que Deus nos fortalece. Amém? Querido Deus, Pai amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que a Tua graça cada vez aumente em nossos corações e que a nossa fé seja firme na certeza que o Senhor está conosco todos os dias e que cuida-nos, ó Pai, para que nós sejamos firmes no Evangelho. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.